Muito bem, iniciamos esta palestra gravada com dois profissionais que são referência na área da gastronomia. Estava conversando com eles anteriormente, né? Temos a Bruna Perim, que é gastróloga, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em História da Alimentação e Patrimônio Cultural pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Ela é docente no Centro Universitário da Serra Gaúcha, chefe de cozinha do Bar Lavento, inclusive convido todos para irem visitar, né, o famoso Morangos Hidropônicos, que tem hospedagem, tem cozinha, muito interessante, e uma referência também aqui na nossa região, de boa comida, de lugar agradável. E, além de tudo isso, a Bruna também é ceramista do Ateliê Aldeia Infinita, produz louças maravilhosas, que é um dos principais temas desta nossa conversa, né? Unindo a gastronomia desde a pré-história, que vimos na disciplina, até hoje em dia, né? E a cerâmica é um fator muito marcante desde, né, dos momentos do homem pré-histórico até hoje em dia, sendo enaltecida na gastronomia contemporânea. Temos conosco também o Prof. Israel, que ele é gastrônomo formado pela Unicinos, né, o caxiense Israel Bertamoni, tem passagem por cozinhas da capital, Serra e região nordeste do estado. Atualmente é pós-graduando em gestão estratégica de restaurantes similares e mestrando no programa de mestrado de turismo e hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Dentro do mundo da pesquisa, atua nas linhas de estudo sobre alimentação, patrimônio, práticas manuais, cozinha de imigração, cozinha gaúcha, comensalidade e turismo. Um apaixonado por transmitir conhecimentos, é docente do curso de Tecnologia em Gastronomia da Unicinos e no curso de Extensão em Chefe Profissional da UFSC-TIF e no curso técnico em Gastronomia do CETEC-UX, além de passar por diversos cursos no estado. Nos últimos 3 anos fez parte do grupo Vale Rústico, do chefe Rodrigo Belora, atuando no desenvolvimento de pesquisa de insumos e pratos junto com a equipe, além de capacitar e coordenar as equipes das 6 casas do chefe. Então, temos um pessoal muito bem conceituado, né? Convido os alunos a prestarem atenção, a motivar, né, quem esteja assistindo esta aula gravada, né, essa palestra gravada, que a gente conseguiu conciliar o horário de todos, a manterem contato, né, com estes chefes maravilhosos, com a chefe Bruna, com o chefe Israel, e prestar muita atenção no que eles vão contar, porque eles têm muito a dizer e muito a compartilhar conosco, né, sobre a história, o presente e o futuro da gastronomia, através da história e também das previsões que a gente imagina, né, principalmente com foco na cerâmica, que foi o primeiro utensílio, né, desenvolvido pelo ser humano. Então, muito obrigada, pessoal, por estarem conosco e bom proveito aos que estão assistindo. A gente começa com a Bruna, eu vou transmitir a tela aqui para ela iniciar a fala. Então, vou desligar meu microfone, aí é com vocês, vou compartilhar a tela. Antes de compartilhar a tela, eu só vou questionar se fica bom. Bruna, está aparecendo? Está em modo apresentação? Para mim não está aparecendo ainda. Não? Não. Aqui. Só me avisem se está em modo apresentação agora. Tela cheia. Agora sim. Agora sim? Então, só um minutinho que eu vou só desligar meu microfone para não dar interferência. Então, Bruna, por favor. Boa noite, então, porque eu acho que essa aula vai ser transmitida, essa palestra vai ser transmitida à noite, né? Depois dessa apresentação maravilhosa da Carol, não tenho nem palavras, né? Só agradecer pelo convite, é uma felicidade imensa estar falando aqui. Eu, há poucos anos atrás, era estudante, continuo estudante, né? Porque eu acho que quem trabalha em cozinha, com gastronomia, é um eterno estudante, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que já pode passar para o seguinte slide, a tua apresentação já foi completa, Carol. Só agradecer pelo convite, então, e convidar vocês para a gente conversar um pouquinho sobre, então, fiz uma nuvem de palavras aí para a gente falar de cerâmica, de história, dessa coisa ancestral, coloquei ali utilitário,
contemporâneo, né? Porque a cerâmica, então, vem lá dos primórdios da nossa história e chega hoje na contemporaneidade com muita força, com muita presença, né? Coloquei ali comida, barro, fogo, argila, né? Cultura, que a gente, quando fala de comida, fala de cultura, né? Formas, texturas, cores, é tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho. Carol, pode passar para mim um slide. Eu coloquei essa imagem mais como uma linha do tempo mesmo, porque vocês nessa disciplina com certeza já viram sobre a história da alimentação, né? Como é que ela é dividida em 5 grandes períodos aí. Mas eu coloquei essa linha do tempo para contextualizar como é que surgiu a cerâmica, né? Então, ali no período da pré-história, que a gente tem 2 períodos principais, que é o Paleolítico e o Neolítico. Lá no Paleolítico, quando o homem ainda estava coletando, caçando, pescando, foi lá que foi descoberto o fogo, mas a gente não tinha cerâmica ainda. Só depois, no período Neolítico, que os homens começaram a fixar, né, desenvolver mais a agricultura, né, parar de rodar tanto, é que surge, então, a cerâmica, né? Então, a cerâmica surge, sim, no período pré-histórico, mas num segundo momento, não exatamente quando surgiu o fogo, né? E como que se dá esse surgimento da cerâmica? Cerâmica é barro, né? Barro cozido. Então, o barro com água fica um material bem moldável, bem maleável, né? E os primeiros homens viram que quando esse barro era cozido, quando ele entrava em contato com o fogo, ele adquiria uma resistência muito grande, né? E a forma que eles davam para esse barro. Então, foi aí que se deu o surgimento da cerâmica, né? E é a partir desse momento que a gente tem uma evolução no cozinhar o alimento, né? Porque antes se largava as carnes direto na brasa, né? Não se colocava muito tempero, né? E formando esses vasilhames de cerâmica, onde se podia adicionar líquidos, onde se podia deixar cozinhando por muito tempo, é que tem essa evolução no modo de cozinhar, né? E aí surgem os ensopados, as sopas, né? Mingaus, dessa maneira, né? E aí depois só coloquei o resto dos períodos ali para ver que a cerâmica vai ter um desdobramento ao longo do tempo, né? Se tu quiser passar para mim um slide, Carol, te agradeço. Coloquei uma referência aí do que significa o termo cerâmica, né? Falei já que é argila queimada ou terra queimada, né? Vem aí do grego kéramos, né? Que vai se referir então a essa técnica de produzir utensílios e objetos em barro que depois vão ser cozidos, né? Falo aí de novo do período neolítico, mas já o homem não faz as coisas sempre com um olhar mais estético também, porque já no neolítico, os artistas do neolítico já pensam na estética dessa cerâmica, tá? Com pinturas, com formas, com texturas, então não é só uma vasilha para armazenar alimentos, eles já pensam nisso como objeto de decoração, isso já na pré-história, né? E ao longo do tempo isso só foi se desenvolvendo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que quando estava na idade dos metais ali, que se fundia metais, né? Os moldes para fazer objetos em metais eram feitos de cerâmica, a priori. Então, se faziam objetos de cerâmica para depois fundir, né, os metais e aí dar essa forma para os metais. Então, a cerâmica também tem grande importância nessa produção com outros tipos de materiais. Pode passar, Carol? E aí a gente tem locais no mundo que são referências, assim, que a gente encontra muito essas cerâmicas muito antigas, né, que aparece sempre nessas NetGeo, foi encontrado cerâmica de tantos mil anos atrás, né? O Egito, por exemplo, é um dos locais onde se encontra muita cerâmica antiga. Coloquei ali algumas imagens, mas os egípcios, além de usar, lógico, para comida, as cerâmicas que eles faziam eram mais
usadas para, não sei se todo mundo sabe, mas os egípcios tiram os órgãos, né, das pessoas que morrem para, enfim, poder usar na vida depois, né, não mais na vida terrena. Então, cada vasinho daqueles tem um órgão dentro, né, o cérebro, os intestinos, enfim, então eles usavam mais para esses rituais religiosos, né. Bem lá em cima tem um vaso com um bebezinho, né, dentro. Então eles usavam também vasos cerâmicos como sepulturas, né? Colocavam e tem também de adultos, né? Então os egípcios usavam mais para esses fins mais religiosos, né? A cerâmica. Nas escavações ali nessa parte toda do Egito tem muitas oficinas de cerâmica, então se encontravam laboratórios mesmo, escolas de cerâmica, né? Os egípcios usavam muito a cerâmica no torno, né? Eu não trabalho com cerâmica no torno, mas todo mundo deve lembrar da cena clássica do Ghost, da Demi Moore fazendo cerâmica no torno, né? Sempre falo sobre ela. Então, no torno, os egípcios já faziam a cerâmica dessa maneira. Então, eles eram muito evoluídos. Pode passar, Carol, para mim. Já os gregos, com toda a sua arte, né, vão ser lembrados com a pintura, né? Então, as pinturas desses corpos, né? Os gregos colocam muito as figuras dos deuses, né? Então vocês podem ver que em todos os vasos aí gregos tem essas cores fortes, é mesmo para ornamentação, né? Em muitos vasos, muitos bowls, né? Então essa pintura, os gregos começaram a fazer cerâmica com a argila crua, que é pintar a argila, fazer as formas a argila está crua aqui. Então, eles pintavam de preto, por exemplo. E depois teve um marco na história da Grécia que eles pintavam tudo de preto e aí faziam os desenhos com a argila crua, tiravam, faziam o inverso. Então, é um marco também na história da cerâmica grega isso. Pode passar, Carol? Aí a gente vai para a China, né? Os orientais porque se fala muito em porcelana chinesa, e aí vai dizer, mas porcelana é cerâmica? Sim, porcelana é cerâmica. A porcelana é um barro branco, né? É um outro tipo, a gente tem diversos tipos de barro e argila no mundo, né? A porcelana é uma cerâmica branca, né? Então se fala muito na porcelana chinesa, né? Aqueles vasos carésimos das dinastias, né? Tanto que eu coloquei ali no centro da imagem que um vaso chinês, né, foi vendido por 70,5 milhões de reais. Então, esses leilões muito famosos sempre tem porcelana chinesa sendo vendida muito cara. Então, dependendo das dinastias, Yang, Ming, aqueles nomes assim, se encontram artefatos muito antigos e com um valor assim imensurável, né? Então os colecionadores acabam arrematando essas peças muito caras. Então os chineses, sem sombra de dúvida, trouxeram para a cerâmica uma infinidade de cores, de tipo de texturas, de tipo de cozeduras, né? E bem características essas pinturas do cotidiano chinês, né? Então, eles pintavam nas louças o cotidiano chinês. Pode passar, Carol, para mim, que eu acho que daí agora já vem... Bru, eu estou no celular e estou aqui também para conseguir ver vocês. Sim. Tu sabe que a minha avó faleceu há alguns anos e eu herdei um vasinho. Vou te mostrar, para aí. Vai que tu tem porque eu li uma matéria esses tempos que tem um vaso de porcelana chinês foi vendido num leilão por R$300 e quando ele foi para leilão de novo, ele custava R$1 zilhão. Então vai que tu tem uma peça muito rara em casa. Guria, nem sei, mas é esse aqui. E é lindo, conforme tu foi falando, eu fui relacionando. Eu acho que, olha, tem até uns, deixa eu mostrar para vocês aqui na câmera.
umas etiquetas, enfim, não sei se é chinês ou japonês, mas não vendo nunca. Esse tem apelo sentimental, e é bem bonito mesmo, e como tu disseste, ele tem texturas, guria. Sabe, dá para sentir aqui nessa parte, a pintura, são pavões aqui, muito louco, assim, com umas flores e tal, e aqui atrás tem uma escrita, não sei se é chinês ou japonês, não sou muito. Também não consigo identificar. Gente, maravilhoso, adorei. Os orientais... Claro que esse tem valor sentimental, né? Os orientais, tudo que eles fazem, né? Perfeição, assim, e muito detalhado, perfeito. Né? Perfeito, gente. Algum dia te mostro esse vasinho, Bru. Eu quero ver. A gente pensa em cerâmica, pensa sempre em coisas rústicas, assim, né? Barro e tal, mas a porcelana chinesa é um primor, é um detalhismo, uma perfeição, né? Total. É fantástico. Muito Pode bem. passar para mim, Carol. Aí eu achei interessante trazer, porque não tem a ver com utensílios, mas a gente, né, quando foi descoberto o exército de terracota ali em 1974, descoberto acidentalmente, né, pensar que esse exército foi feito de terracota, de cerâmica, né? São 8.000 figuras de guerreiros, mais 500 cavalos, mais tem ali 130 carruagens, todas em tamanho natural. Então foram esculpidas não, foram modeladas em cerâmica, foram cozidas, né? E é por isso que os objetos cerâmicos são sempre evidências de quando a gente, os arqueólogos, né, encontram objetos cerâmicos, porque a cerâmica depois de cozida, ela vira um material muito resistente, resiste a milhões de anos, né? Então, esse exército aí, claro, a pintura, porque eles pintaram o exército de terracota com sangue, com corantes naturais, né? A pintura se perdeu ao longo do tempo, mas a forma, porque foi feito em barro e foi cozido esse barro, a forma não se perdeu. E cada um é diferente do outro. São em tamanhos naturais esses soldados, né, 1,70 m, 1,80 m, os cavalos, as carruagens, e é um exército aí enorme, acho que tem a matéria, foi em torno de 40 anos para fazer todo o exército de terracota, né, acho sensacional, assim. Pode passar para mim, Carol? E aí a gente chega nessas louças super, super, super conhecidas. Quem não tem um pratinho desse em casa, né? Que a gente pensa na cerâmica inglesa, né? Na porcelana inglesa, que a gente acha que foram os ingleses que inventaram, mas não. A cerâmica, essa porcelana inglesa, foi trazida pela China. Então, os ingleses se inspiraram nos chineses, né? Nessa pintura do cotidiano que tinha nos vasos chineses, e fizeram, então, tanto que os principais cores é azul e vermelho, né, dessa louça, cenários ingleses, então casas inglesas, ali as carruagens, né, são gravuras do cotidiano inglês ali do século XVIII, XIX, né, e foi um boom, só que foi quando a cerâmica também acabou indo para uma produção, deixou de ser uma produção artesanal para ir para uma produção industrial, né? Então, hoje em dia, ainda tem esse azul para comprar. Se tu colocar na internet o Blue Willow, tem na internet para comprar xícara, pire, tem o jogo completo, né? E, claro, virou uma produção em larga escala, mas, assim, é muito fácil de encontrar isso nas casas do mundo inteiro. Foi um apelo muito grande. E no Brasil, como é que aconteceu a cerâmica no Brasil? Muitos acham que foi com a vinda dos europeus, né, dos portugueses para cá, mas não. A gente já fazia cerâmica aqui, tá? Os indígenas já dominavam essa técnica e nasceu ali a cerâmica na ilha de Marajó. Então se chama a cerâmica marajoara. Que é bem característico quando a gente vai lá para o norte, nordeste, né, que a gente encontra esses vasos com essas gravuras geométricas, né, bem característico dessa região, né. Existia cerâmica mais simples, tá, 5.000 anos atrás, que os indígenas já faziam, mas a cerâmica marajoara, que é mais detalhista e era usada muito em rituais indígenas, marca, então, né, esse início de fazer cerâmica no Brasil, né.
Então, né, toda nessa região amazônica aí. Pode passar, Carol, por favor. Importante ressaltar aqui as paneleiras de goiabeiras, né? Que um marco mais recente aí, tem em torno de 400 anos essa história de fazer panelas de barro. Quem não tem, né, uma panela de barro em casa para fazer uma moqueca, para fazer alguma vaca atolada, né, algum desses preparos, que é maravilhoso fazer num fogão a lenha, né? Mas claro que a gente não compra só as panelas de goiabeiras, tem outros tipos de panela, mas as paneleiras de goiabeiras, elas são um patrimônio imaterial aí, registrado pelo IPHAN, tá? Tá no registro de saberes, então, registrado, tá? As panelas de goiabeiras têm um selo, então se tu vai viajar para o Espírito Santo ou mesmo em outros lugares que vendem essas panelas, se as paneleiras de goiabeiras vai ter um selo que é de lá. Existem outras panelas de barro produzidas no Brasil, existem, né? Mas não pode ser que não seja as de goiabeiras. Mas para quem tiver a oportunidade de, quando estiver no Espírito Santo, e visitar a produção, que é totalmente artesanal, então elas fazem as panelas, elas cozinham, não é em forno, né, é em grandes fogueiras, assim, né, é um processo bem artesanal, bem bonito de se ver, e é patrimônio imaterial aí no nosso Brasil, que eu acho super importante a conservação desses saberes, né, desses ofícios. Então, é o ofício das paneleiras de goiabeiras. Acho bem importante a gente frisar. Pode passar para mim, Carol? Vou falar, então, um pouquinho do processo da cerâmica, né? Que daqui a pouco eu já tenho que entregar para o Israel para falar da cerâmica na atualidade. Coloquei uma foto para vocês verem os processos que a cerâmica passa, tá? Para uma peça de cerâmica ficar pronta, ela precisa, em média, uns 30 dias. Porque a gente faz a modelagem, então... Aqui, por exemplo, eu tenho um bowl que está modelado e já seco, né? Não vou pegar um na mão recém-modelado, porque a argila vai estar mole ainda. Esse já é um bowl que está sequinho, já faz uns 20 dias que ele está secando, com esse nosso outono, inverno maravilhoso na Serra Gaúcha, super úmido, então as peças acabam demorando um pouco mais para secar. Depois disso, a gente tem a queima de biscoito, que é o que está descrito ali na segunda foto. E aí eu já tenho um material que sai sempre nessa cor mais clarinha, tá? Independente da argila que use, ele sempre vai ser com uma cor mais clara, e aqui ele está cozido. Então ele já tem resistência de cerâmica, ele já virou cerâmica, porém ele está cru, ele está sem esmalte, né? E aqui, por exemplo, eu já pintei ele, é um pozinho, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um pó que vem... Os esmaltes cerâmicos são pós, que a gente mistura com água e mais alguns ingredientes que fique mais fácil de deslizar o pincel, né? Mas ele é um pó, e aí a gente... faz a esmaltação, aqui tá só esmaltado, então se eu passar a mão eu consigo, sai esse pozinho, né? E aqui ele vai para o forno de novo. Então a primeira queima dessa para essa é uma queima de 940 graus, né? Uma queima, a gente chama de queima de baixa temperatura, né? Apesar de ser 940 graus, que é uma queima, né, super alta, mas a gente chama queima de biscoito ou queima de baixa. E aí, depois, para sair disso para o resultado final, que é esse aqui, né? Que aí a cerâmica, o esmalte se funde, né? Ele vai com 1240 graus, o esmalte vai derreter, vai se fundir e vai fazer essa capa vítrea, que vai dar o brilho, né? E vai fazer essa impermeabilização da cerâmica. Então, vai a 1240 graus, que é mais alto do que a temperatura da lava, por exemplo, né, de um vulcão. Então, aí depois vem o resultado. Esse já é um spoiler aqui de uma encomenda que eu estou fazendo, né? Então, fica super bonito, né? E higiênico para usar com comida, né? Então, as minhas cerâmicas eu esmalto sempre por dentro, mas nunca por fora. Então, essa minha argila, uma argila que faz
pontinhos, tem óxido de manganês, e aí eles explodem na temperatura de 1240 para formar essas pintinhas, né? Então, eu gosto dessa cerâmica, mas tem cerâmica que não tem isso, que fica aquela cerâmica lisa. Aí depende muito do que o ceramista quer, né? E para isso eu tenho um forno. Vou mostrar rapidinho lá, ó, o forno, tô com ele cheio lá, é um forno específico, né? Um forno que aguenta essa temperatura de 1240, é super reforçado, né? Cabem super poucas peças, então ali eu vou fazer uma queima de biscoito, ó, tá cheio de bowls lá, porque eu tenho essa encomenda de 100 bowls para fazer. E essa queima de biscoito, então, dá para ir tudo juntinho, elas podem se encostar. Já na queima de esmalte, não, porque vai ter tinta, né? E daí, onde fundir, vai colar uma na outra. Então, ali eu consigo colocar vários, mas na queima de esmalte não dá para unir tanto, né? Se tu quiser passar um slide, Carol. Coloquei já para deixar o gancho aí para o Prof. Israel, né? Por que a gente usa cerâmica, né? Hoje em dia, por que os restaurantes estão usando cerâmica, que está um boom, essa tendência de empratamento, né? Uma, porque a gente está com espaços menores, tanto em casa quanto nos restaurantes. Então, a cerâmica, além de utilitária, ela vai se tornar um objeto de decoração, né? Porque é pouco bonito servir numa travessa, né? É um objeto de decoração, ainda que não tenha comida aqui dentro, se tu colocar na mesa, vai ficar lindo, né? As cores, as formas, né? Então virou um objeto de desejo aí nas casas e nos restaurantes. A busca por produto com estética mais rústica, então a gente está com essa tendência de resgatar as cozinhas originais, a gente está com essa é uma tendência mundial, né? A gente resgatar esses ofícios que os nossos povos originários faziam, né? Então, trazer essa rusticidade para dentro de uma cozinha, para dentro de um restaurante, servindo em travessas que são exclusivas, né? Porque nenhuma peça vai sair igual a outra, apesar de a gente ter moldes, de a gente ter... é um processo artesanal, cada peça é feita à mão e ela vai sair um tortinho diferente, vai sair com uma forma um pouco diferente, né? E isso é que é o bonito, né? Essa possibilidade de criar itens de acordo com a necessidade ou criatividade, então o ceramista com o chefe de cozinha andam muito alinhados, né? O chefe tem uma ideia, eu quero servir num bowl, mas que tem que ter uma alça assim, assim, assado, então essa conversa, esse alinhamento com o ceramista tá muito... os chefes estão encomendando as suas peças, né? Conforme aquilo que eles querem empratar. E eu que tenho feito várias encomendas para restaurantes, é bem isso. Bruno, eu quero servir tal coisa. O que a gente podia fazer de textura, de cor, de tamanho, de forma? Então, a gente acaba desenvolvendo a louça juntos, né? E a principal funcionalidade aí, que a gente estava conversando antes, a cerâmica, não é porque ela é bonita e tal, que ela não é funcional. Não, muito pelo contrário. Como ela vai em queimas muito altas, queimas aí de 1240 graus, ela é muito resistente, ela vira um material super duro, a resistência dela, né? Então, ela pode ser usada no forno, ela pode ser usada no micro-ondas, pode ser usada na máquina de lavar louça, ela é uma louça bem funcional, né? Não é aquela coisa que tem que ficar na estante sem ser usada, sem ser tocada. Não, ela tem que ir claro, ela vai ter um cuidado, se deixar cair, vai quebrar como uma louça qualquer, né? Mas ela tem bastante resistência, tá? E suporta, né? Bebidas, alimentos quentes, né? A única restrição que uma cerâmica tem é ir em contato direto com o fogo, com a chama de fogo, né? Que aí dá um choque térmico e aí ela pode rachar. Mas forno, micro-ondas, lava-louça é muito tranquilo, é recomendável usar. Pode passar para mim, Carol? Coloquei, acho que o Israel vai falar melhor disso, mas recentemente eu tive num tour gastronômico com os meus alunos, a gente foi a São Paulo, foi em vários restaurantes, e aí acabei puxando algumas referências, né? O Mani, por exemplo, da Helena Risso, usa
quase em sua totalidade louças cerâmicas, né? E inclusive personalizadas. Se vocês conseguem ver ali nas imagens, está escrito Mani, né? Então, os restaurantes têm buscado para essa personalização nas suas louças, né? Seja com a marca, seja com o logo do restaurante, né? Pode passar o próximo. A Casa do Porco, né? 17º melhor restaurante do mundo. Agora, a gente teve em fim de maio agora, né? Que eles estavam com o menu degustação primavera-verão ainda. E agora, essa semana, eles já trocaram para o de inverno, né? Então, já tô louca para ir de novo, porque é uma experiência fantástica esse menu degustação deles. Também super alinhados com louças cerâmicas. Claro, tem outros materiais que eles usam muita madeira também, né? Mas eles priorizam, então, esses materiais mais orgânicos, né? Pode passar, Carol. O Rio Gastronomia, que esse fica no Rio de Janeiro, também com uma estética muito limpa, muito clean, assim, né? Um restaurante mais oriental. Então tem essa pegada mais... os orientais têm essa pegada mais clean, né? Na sua estética. Achei muito bonita essas louças dele. Não conheço esse restaurante, mas tô louca para ir. Pode passar, por favor. O Ouro também, do Felipe Bronze, né? Cozinha de vanguarda, também usa muita louça cerâmica, receitas bem contemporâneas, né? Empratamento muito bonito. E eu acho que o último slide, puxando a sardinha para o meu assado, né? As louças que eu produzo, né? Com empratamentos aí de alguns restaurantes, empratamentos meus, né? Para mostrar que a gente pode comprar louça local, né? Pode encontrar ceramistas próximos da gente, né? Porque a gente pensa, tem que mandar trazer de longe, é super caro. Claro, a cerâmica artesanal vai ter um custo um pouco mais elevado do que uma cerâmica que tu compra né, da Oxford, da Biona, né? Porque essas cerâmicas são feitas em grande escala, a produção artesanal é pequena, né? E é artesanal, é feito uma a uma. A escala essa industrial é feito com máquinas, né? Então ela vai se tornar um pouco mais cara, mas ela faz toda a diferença na apresentação de um prato, né? E se tu puder compor ainda, alinhar com o ceramista que tu trabalha, aquilo que tu quer para o teu restaurante, para os teus pratos, cores, formas, texturas, eu acho que fica incrível. Vou passar a bola agora para o Israel, porque senão eu vou passar muito do meu tempo aqui. E estou à disposição, tem o Instagram é Aldeia Infinita ali para quem quiser conhecer mais, né? E a gente pode conversar sempre que quiserem sobre cerâmica. A partir de agosto eu vou ministrar cursos de cerâmica aqui no meu ateliê, então já em breve vou divulgar informações aí para quem quiser se aventurar nesse mundo da cerâmica também. Agradeço o convite, Carol, e vamos conversando. Bruna, fantástico, demais. Eu já admirava teu trabalho, admiro ainda mais. Tem uma cerâmica, né, que a gente estava conversando antes. Me presenteei de Dia das Mães e presenteei a minha mãe também. Eu acho que é um objeto muito além de empratar, que também é maravilhoso, que colabora muito com a visualização, né, do alimento. Já vou fazer o link com o Isra também, mas é um objeto, como a Bruna trouxe, fantástico, Bruna, aquele exército, caraca, a gente fiquei abismada. Mas a questão de todo esse cuidado artesanal, de como é desenvolvida a cerâmica que tu nos trouxeste, muito bem, todo esse trabalho, toda a valorização do artesão, né, que vai desenvolver, toda a união entre o chefe e o artesão, né, que a gente acaba vinculando a gastronomia como uma arte. Então, olha, sem palavras, me veio um brainstorm aqui de tanta coisa. A gente poderia passar mais 3 horas conversando, né? Com certeza. O tempo é escasso, mas eu acho que deu para trazer um pouquinho, assim, do que da história, assim, e de como é que a gente está usando a cerâmica hoje em dia, né? Excelente, Bru, muito obrigada. Adorei, te convido a continuar na nossa gravação para a gente trocar ideia com o Isra agora. Isra é o chefe, professor, profissional da área da gastronomia também, muito admirável, muito reconhecido, porque assim como a gente estava falando, né, tanto a Bruna quanto o Isra são profissionais que vão além dos seus ofícios, né? Então, o Isra, ele é uma referência para nós também,
a questão dessa visão estética da gastronomia como arte, empratamento, ele desenvolve isso de uma forma excelente. Eu vou abrir o microfone para ti, Isra, fica à vontade. Muito obrigada. Vamos lá. Isra, a gente inicia então com a apresentação da estética, né, da alimentação. Isso. Bom, então, eu vou transmitir aqui, só eu vou testar, e aí tu me diz, e aí certo. depois eu desligo o meu microfone para tu dar continuidade. Como aqui, é que tá o áudio, Carol? Tá ok? O teu áudio está ótimo, só está dando conflito agora porque nós dois estamos com o áudio ligado, Sim. Mas esta é a apresentação, né? Isso. Então, peraí que eu vou desligar meu microfone e a palavra é tua, por favor. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né, Carol, de poder falar um pouco de uma temática que me atrai muito, né? Queria agradecer a apresentação da Bruna, acho que ela trouxe uma introdução muito boa para que eu, né, que eu vou continuar falando e comentando sobre empratamento, estética e louça. Né? Parabéns, Bruna, pelo teu trabalho, pelas tuas cerâmicas. Quero conhecer um pouco mais, vou ir no ateliê para conhecer um pouco mais do teu trabalho. Bom, acho que antes de iniciar tudo, só para contextualizar um pouco o meu trabalho, né? Porque hoje eu, como mestrando em turismo e hospitalidade, a gente estuda muito história, né? Tanto que agora eu estou finalizando o mestrado e já estou fazendo seleção para o doutorado em história, né? Então, eu sou um grande apaixonado pela história, principalmente da alimentação. E como a estética sempre foi muito importante para mim, né? A estética de empratamento, a estética de louça, acho que isso já está muito ligado com a minha infância, essa relação com arte sempre foi algo que me inspirou muito e é o que eu vou falar hoje, né? E só para finalizar toda essa introdução, dentro da minha pesquisa do mestrado, eu estudo cotidiano e artesania, né? O artesanato do cozinheiro, o cozinheiro como um artesão. Né? Então, acho que tudo isso está muito relacionado, né? Arte, artesania, cozinheiro, cozinha, estética, né? E história. Acho que tudo isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Bom, eu montei essa aula, né, que fala sobre a estética da alimentação ao longo do tempo, acho que para complementar, enfim, o que a Bruna já falou, e falou super bem, né, mas eu vou tentar passar isso de uma forma um pouco mais rápida, para depois eu chegar na parte da aplicação, né, da gastronomia e essa relação com as cerâmicas. Pode passar, Carol. Então, a gente sabe que o alimento, né, sempre conectou o homem, né, principalmente em relação ao seu tempo e o seu espaço, né? Então, ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? E ela vai se adaptando. Ela é adaptável, ela é mutável. Né? Por isso que eu cuido muito, e eu passo isso muito para os alunos, né? Cuidem como vocês vão lidar com essas definições. Isso é uma cozinha contemporânea, enfim, né? Porque as coisas mudam. Né? Será que um prato hoje representa um determinado local, mas esse prato, né, daqui a algum tempo pode representar um outro local? Né? Quando a gente estuda principalmente deslocamentos, migrações, né, ou fronteiras, a gente tem muito essa relação de pratos que inicialmente são de um local, mas que depois eles podem ser, né, relacionados com outro. Por exemplo, uma migração, um processo migratório da colonização italiana, por exemplo, na Serra Gaúcha, não traz diretamente uma cozinha italiana, tanto que hoje nós cuidamos muito quando nós falamos em cozinha italiana na Serra Gaúcha. Não é uma cozinha italiana, né? É uma cozinha de adaptação, é uma cozinha ítalo-colonial ou ítalo-brasileira. Então, essas coisas elas vão se adaptando, né? A alimentação ela se adapta muito fácil, ela se altera ao longo do tempo, e as louças, elas também vão vindo junto, né, nessa constante mudança, principalmente relacionado com as questões estéticas, né, que vão, de certa forma, interferir nisso. Quando a gente fala desses movimentos, dessas mudanças, né, isso está relacionado com conhecimentos, tecnologias, relações e arte, né, que é o gancho que eu vou continuar a aula de hoje.
Pode passar, Carol. Aqui eu trago uma frase, né? Quando os homens dispuseram-se a buscar um meio mais eficaz para afirmar um poder, estabelecer suas características básicas e legitimar seus primeiros passos, a cozinha ganhou uma história, né? Ela ganhou um significado e ela vai alterando esse significado ao longo do tempo, né? Conforme os períodos históricos vão acontecendo, a cozinha tem uma outra relação, né? Inicialmente, se nós formos olhar, né, na pré-história, a alimentação ela tinha uma questão óbvio de necessidade, né, mas ela inicia a partir daquele momento os processos de relações, de convivialidades, de trocas, né? Então a cozinha ela ganhou esse sentido naquele momento, né? No restante, vamos pular lá para a Idade Antiga, né? A cozinha, o cozinheiro, ele é visto como alguém que produz, né, principalmente para um nobre, né? Então, quando a gente analisa o cozinheiro ao longo da história, ele ganha significados diferentes, né? Então, quando que a cozinha passa a ser profissional? A partir do momento que eu tenho uma pessoa cozinhando para outra, né, de uma forma de trabalho, né? E a gente sabe que esse processo de desenvolvimento de trabalho dentro da cozinha, ele começa com um processo escravista, né, principalmente. Pode passar, Carol. Então, agora eu vou passar uns mood boards só de imagens, assim, de cada período. Então, para a história, né, traz, então, essa imagem, voltar um pouquinho, essa imagem, e todos eu vou falar sobre as louças, né? Então, as louças que temos na pré-história, essa relação, né? Onde está a arte relacionada à pré-história, né? As pinturas rupestres, enfim, elas representavam muito o cotidiano, a informação, né, que era passada de um grupo para outro, né? Tem um estudo muito bacana que comprova agora que essas pinturas dentro de cavernas, elas têm períodos diferentes, porque os grupos passavam, como eram nômades, né, e a cada momento novos grupos chegavam ali e eles tinham informações de como comer, qual eram, né, as formas de né, coletar comidas, enfim, a partir dessas imagens, né, a partir da pintura rupestre. Isso, né, nasce, então, as cerâmicas, né, que estão diretamente relacionadas com a descoberta do fogo também, né? A partir do momento que eu domino o fogo, eu vou precisar de algo para sustentar aquela comida que vai ser cozida. Tá? Então, a pré-história, né, tem essa característica. Pode passar, Carol. Na Idade Antiga, pode passar. Então, nós vamos ter as primeiras cerâmicas, né, como a Bruna já trouxe, Egito, Mesopotâmia, né, e eu trouxe as imagens também de vidros, né, nesse período já tem, né, relatos de produção de produtos, né, de utensílios à base de vidro. Então, aqui, essa imagem mais abaixo, parece um bowl, né, todo desenhado, transparente, é uma das primeiras louças de vidros, né, associadas a este período. Tá? Os talheres aparecem também neste momento, e depois, né, os primeiros garfos já surgem aqui, e ao longo da história ele também vai sofrer alterações, principalmente relacionados com a igreja. Né? A igreja ela vai bloquear em alguns momentos da história o uso, né, desses utensílios nos processos de alimentação. Pode passar, Carol. Idade Média. Pode passar. Então, aqui nós temos outros tipos de louças, né, cerâmicas. Esse período, né, olha só que confusão esse mood board da Idade Média, né? É a superpopulação das cidades. Então, é um período de baixa condição sanitária. Então, aqui nós vamos ter uma alimentação que necessita de excessos de especiarias, condimentos, né, cozimentos longos, porque eles não tinham, naquele momento, uma condição sanitária que desse uma alimentação de qualidade. Tanto que alguns estudos mostram que a alimentação na Idade Média era pior que a alimentação da idade da pré-história.
Tá? Então, é um relato que tem, né, um estudo que estão trazendo agora, que comprovam isso devido a essa condição sanitária inexistente, ruim, tanto que surgem as grandes pestes nesse período, né, peste negra e tudo mais na Europa. Pode passar. Isso, só acrescentando, a questão do uso das especiarias foi abusiva até nesse período, não só pela questão higiênico-sanitária, mas que constou também nos slides da Bruna, e conversamos em aulas, era símbolo de poder, né? Então, imaginem que a gastronomia nessa época era uma mescla de excessos de especiarias, né? Que sim colaboravam com essa parte higiênico-sanitária, mas também era poder, né? A mentalidade das pessoas nessa época era muito louca, né? Quanto mais especiaria, melhor. Imaginem os sabores, né, que se desenvolveram. Exato. Mas é muito importante, muito boa a tua abordagem. Carol, só para complementar essa parte de poder, né, o cristianismo ele ganha um significado muito importante na Idade Média, né? E o que acontece? Alguns, na verdade, eles tinham algumas ideias, e o cristianismo passava isso, de que a alimentação era baseada conforme, né, um grupo social. Então, os nobres consumiam determinados pratos, os religiosos outros, né, e os servos, né, tinham uma outra base alimentar. Nesse período é bloqueado o garfo, que eu comentei antes, né? A igreja considera um utensílio que tinha uma relação com o diabo, enfim, com o inferno, devido ao seu formato, né? Então, tem todos esses cuidados também que vão sendo inseridos e muitos bloqueios ao longo da história, principalmente a partir da igreja. Tá? Pode passar. Idade Moderna. Então, aqui nós vamos ter uma outra característica, né? Aqui começam a surgir, principalmente, esses cozinheiros que vão se preocupar com estética, né? Então, na Idade Média, principalmente, ali na França, né? E com a Caterina de Médici, que é essa rainha, né? Princesa que vai ir para a França, né? Ela é italiana, ela vai trazer esses aspectos culturais de sentar à mesa, né, de cuidados com a montagem, com as estéticas, e ela vai passar isso também para os cozinheiros. Então, os primeiros cozinheiros, né, de palácios, eles surgem nesse momento, né, e vão se preocupar principalmente com essa relação de como as pessoas vão ver os seus pratos, né. Aqui surge o Carême, né, que é um dos grandes cozinheiros, que ele relacionava muito os seus preparos, né, a sua apresentação com a arquitetura. Ele era um apaixonado pela arquitetura. Então, ele vai construir muito da sua estética a partir disso. Tá? Pode passar, Carol. Idade contemporânea, então a idade que acontece ali de 1789 até hoje. Aqui, então, nós temos um refinamento, né, da cozinha. Esse refinamento ele é visível até nos pratos. Não sei se vocês perceberam, né, as imagens de louças que foram aparecendo. Né, as louças elas passam a ter características, né, mais minimalistas, né, com desenhos, pequenos desenhos, enfim. Mas a cozinha em si ela ganha um refinamento. Tá? Aqui surgem, né, a cozinha ela passa a ser algo comercial, né? Ela sai dos palácios, né, e ela começa a ganhar espaço principalmente dentro dos hotéis, né? Então tem essa relação estética aí. Pode passar, Carol. Idade contemporânea. Então, pós-revolução industrial, né, nós vamos ter esse boom, né, industrial e as novas formas de nos alimentarmos, enfim, com o aparecimento aí, né, dos produtos industrializados, os métodos de conservação que vão ter todo esse cuidado maior, né, em entregar um produto de melhor qualidade ou uma condição sanitária também melhor. Aqui, as louças, né, pode passar, Carol, elas vão evoluindo para pratos que depois ali na novela Cozinha vão estar bem visíveis, né, o uso de vidros, né, de porcelana, enfim,
Mas aqui tem um refinamento máximo da cozinha, né? Um refinamento tanto de louças, né, quanto de preparos e apresentações, né? A novela de cozinha, ela vai respingar até os dias atuais, né? Aqui surgem, por exemplo, os mini degustações, né? E uma referência principalmente, né, da cozinha oriental sendo levada para a cozinha europeia. Pode passar. E aqui, né, algo extremamente futurista, contemporâneo, né, de apresentações, fusion food, né, como nós, né, isso acontece ali no final dos anos 80, 87, até meados aí dos anos 2000, né, essa cozinha futurista, que hoje eu já vejo ela de uma outra forma. Eu acho que ela já perdeu muito o seu espaço, né, ela teve o seu boom, né, eu gosto muito de falar de tendências, né? Eu acho que a cozinha modernista, essa cozinha de vanguarda, ela foi uma grande tendência. Eu, particularmente, gosto de algumas coisas, outras eu acho que não tem muito significado, né? Eu coloquei a imagem do slow food, que é esse contrapeso também a esse tipo de cozinha, apesar de muitos cozinheiros modernistas, né, contemporâneos, vanguardistas, seguirem o movimento e trazerem isso para os seus pratos, mas eu acho que ainda há um desconecto, né, uma cozinha que ela é muito estética, né, isso a gente não pode negar, né, mas ela falta, para mim, Israel, ela falta sentimento, ela falta comida. Né? Mesmo que ela é conhecida como uma cozinha tecno-emocional, né? Como é uma das denominações, mas eu sinto falta de comida de verdade. Né? Então, essa é a minha relação com a cozinha modernista. Pode passar, Carol. Tá, e agora, qual é o futuro da gastronomia? Né? Essa é uma pergunta que eu faço sempre. Assim, o que nós vamos buscar? Quais são os próximos passos? Né? Pode passar, Carol. Eu digo para os alunos que depende de cada um. Né? Depende do momento, depende de tendências, mas eu acho que é fundamental cada um fazer a sua própria cozinha. Tá? Eu posso fazer a minha, né? O meu colega, a Carol, a Bruna fazer cada uma a sua cozinha, né? Mas é o que eu quero passar e como eu quero passar. Por isso que a estética ela não deve ser muito montada, né? Quando a gente estuda estética, a gente cuida para não levar o aluno a fazer sempre a mesma coisa ou seguir os mesmos passos do professor. Não é essa a ideia. Cada um tem que construir a sua estética. Pode passar, Carol. Que acho que nos próximos slides vão ficar mais visíveis essas informações. Eu separei em duas apresentações. Uma fala dessa relação de comida e arte, que vai linkar tudo o resto que eu falei antes. Tá? Pode passar. Então, alimentar-se e comer. Né? Acho que aquele ponto ali da cozinha vanguardista é justamente esse. A comida ela tem que, acima de tudo, alimentar, né, por uma questão de sobrevivência, mas ela faz com que nós tenhamos momentos, né, que estão relacionados com cultura, com escolhas, aceitações, né, com as nossas práticas, com os nossos antepassados. Então, isso que a gente tem que como cozinheiros, como gastrônomos, gastrólogos, relacionar a comida ao alimentar-se, mas também com todo esse aspecto do comer, né, esse aspecto cultural. Pode passar, Carol. Então, a comida é a relação entre o homem, o tempo, o espaço, o conhecimento, a tecnologia e a arte. Passar? E aí eu questiono vocês, né? O que é belo para vocês? Agora eu vou fazer esse link com a arte, tá? O que vocês acham que é belo? Pode passar, Carol. Né? E eu trago imagens de quadros e esculturas, né? E aí eu questiono os alunos em aula o que é bonito para vocês. Né? Um quadro mais clássico, um quadro completamente contemporâneo, desconstruído, né? Uma escultura que tem uma representação
fidedigna, né, de tamanho, de estética, né, supernaturalista, ou algo completamente abstrato, né? Por isso que a cozinha traz, pode passar, isso mesmo, por isso que a cozinha traz isso, né, de que cada um vai montar o seu prato como acha que é belo para si próprio, né? Eu vou achar belo montar esse prato dessa forma ou não, né? Ter esses pontos, não pontos, louça, cerâmica. Eu posso servir um prato num tijolo, se eu quiser, né? Se eu acho que é belo isso, se eu acho que isso se encaixa no meu trabalho, ok, né? Cada um tem que construir a sua própria estética. E não é feio, né, servir numa louça de vidro, numa louça super barata ou numa louça super cara, né? Acho que a gente tem que desenvolver a nossa própria arte. Acho que essa é uma linha de raciocínio que eu penso. Pode passar, Carol. Então, qual prato, apresentação ou louça é mais interessante para você, né? Vamos se questionando quanto a isso. Pode passar. Aqui eu trago algumas referências, né, de pratos escuros, claros, com desenhos, né, com bordas, sem borda, né, borda infinita, né, o que é belo. Eu, Israel, eu não tenho uma louça que eu acho que é a louça perfeita, tá? Eu acho que nós devemos construir uma apresentação perfeita para aquela louça. Tá? Então, se eu pegar uma louça completamente desenhada, estampada, ela é mais complexa de se construir uma apresentação, mas ela não diz, ela não é menos feia do que uma louça completamente lisa. Né? Isso que eu procuro trazer para os alunos. Né? Se eu quiser servir isso, né? Ali no último slide, foi o que aconteceu agora na pandemia. Pode voltar, Carol. Na pandemia, onde a gente teve que construir uma apresentação dentro né, de uma embalagem para teleentrega. Né? Como construir uma estética dentro de uma embalagem para teleentrega. Né? Então, depende muito mais do cozinheiro construir isso do que a louça. Né? Faz daquela louça ser a melhor louça a partir das suas próprias apresentações. Pode passar, Carol. Você acha importante essa relação estética com os alimentos? Vamos lá. Olha só, aqui tem um carreteiro, né, uma pose de China, enfim, um carreteiro servido numa panela e um carreteiro num prato. Né? O que é mais belo para vocês, né? Servir ele numa panela ou num prato empratadinho, com broto, com alecrim, né? Esse alecrim, eu digo que eu não uso mais isso, eu digo que isso é lá dos anos 70, né? Colocar esses galhos em cima dos preparos, completamente ultrapassado, né? Porque hoje eu tenho a ideia de que tudo que vai para o prato deve ser comestível, né? Isso é uma máxima hoje para mim, né? Mas eu não posso julgar que servir na panela é errado e feio do que servir no prato. Né? Tem situações que servir na panela é lindo e perfeito e funciona, né? E servir na panela também funciona. Então, repensem nessas questões estéticas. Quando eu vejo a cozinha brasileira, eu vejo a cozinha brasileira sendo empratada em panela. Né? Uma moqueca sendo empratada num prato é algo completamente desconecto para mim. Né? A panela de barro, né, como a Bruna trouxe das paneleiras, ela deve ir para a mesa e ser servida dessa forma para o comensal. Né? Então, é isso. Tem que ter uma relação estética, mas tem que ter a relação cultural envolvida. Pode passar, Carol. Isra, não me contive. Sensacional essa tua análise. Porque, para mim, assim, me remete uma certa frieza no prato. Essa preparação. E já na panela me remete um aconchego, uma história, uma cultura. Exato. Mas, como tu bem disse, depende do contexto, né? Para quem a gente vai estar servindo. Mas não isentar a possibilidade de servir em uma panela, né? Dependendo do tipo de serviço, a modalidade do evento, das pessoas, fica bem aconchegante, sim. Até porque a panela de barro tem a função de manter o alimento quente por mais tempo, né? Então, a gente não pode esquecer dessa funcionalidade da panela, né? Então, quando tu transfere da panela para o prato, já perde todo o calor que a moqueca tem que ter, tem que chegar quente, picante, né? Aquela coisa
gostosa, né? Perfeito, obrigado, Bruno. Pode passar, Carol. Então, é preciso reconhecer na apresentação um certo poder de encantamento. Tá? Isso é uma frase, uma máxima também. Né? Independente de como vocês vão apresentar, em que material vocês vão apresentar, ele tem que ter um encantamento para o comensal de vocês. Pode passar. Porque nós comemos com os olhos, pode passar. Isso é comprovado cientificamente, né? Existem diversos artigos que comprovam e estudos, né, de neurocientistas que falam da relação estética com a aceitação, né, e como isso vai influenciar na alimentação e no resultado final e na aprovação do comensal em relação àquilo que ele está sendo servido. Pode passar, Carol. Mas, né, como eu disse lá no início, não podemos esquecer o objetivo principal, né, que é a comida. Né? Então, servir a comida num prato ou numa panela, né, é indiferente. Né? A gente tem que ter essa relação de o que está sendo servido, né, e de que forma está sendo servido. Pode passar. Né, que é esses momentos, né, de compartilhamento, de convivialidade, comensalidade, né, que a cozinha traz, né, esses momentos de memória que ela vai construir, né, principalmente nessas trocas. Pode passar, Carol. Bom, então comida como arte, né? Primeiro de tudo, a comida ela tem que aguçar sentidos, ela tem que ter uma apresentação, né? Isso é inevitável. Ela tem que proporcionar, né, uma construção correta. Então eu falo muito sobre proporções, texturas e cores quando se constrói, né, uma apresentação. E o prato tem que contar toda uma história, né? Ele tem que transparecer a alma do cozinheiro, né, naquilo que vocês estão construindo. Então, essa relação de comida e arte é justamente tudo isso, né, que a arte traz, né, todas essas informações e que a gente deve transferir isso para o prato. Pode passar, Carol. Então, agora eu vou trazer algumas imagens de como nós podemos nos aproximar da arte, tá? Desconstrução e reconstrução, né? Então, aqui nesses dois quadros, né, um é do Van Gogh, que é um clássico, uma clássica pintura dele, ele faz uma reconstrução, né, e uma desconstrução a partir de um quadro. Se tu aproximar esse quadro muito perto, vocês vão ver um monte de manchas, né, e pontilhados que vão depois, né, numa certa distância, formar essa imagem. Né? E no outro quadro, essa reconstrução, né, de um rosto a partir de outras formas. Agora, como a gente pode aplicar isso lá num prato? Pode passar, Carol. Aqui é um bom exemplo, né? Uma feijoada, né, clássica, com apresentação clássica, e aqui é uma reconstrução, né, ou uma desconstrução de uma imagem clássica para algo completamente moderno, contemporâneo. Os dois são feijoadas, né, as duas imagens são feijoadas, mas sendo apresentadas de formas completamente diferentes. Né, como a arte pode estar associada a isso. Né? Pode passar. Movimento, então a gente pode pegar movimento de imagens, de pinturas, né, de esculturas, da própria dança e transferir isso para o prato. Pode passar, Carol. Ou, né, movimentos da natureza, né, um movimento de uma cachoeira, do ar, no tecido, né, como essas imagens podem se refletir lá na estética do prato. Pode passar. Através da louça, olha essa louça na imagem central, né, que parece um tecido de uma forma super orgânica com movimento. Esse outro prato, né, ou arredondado, que traz essa sensação de movimento também. Pode passar. Movimentos a partir, né, dos elementos que estão sendo inseridos no prato. Então, aqui lembra muito um carpaccio, enfim, mas esqueci o nome, fugiu a palavra agora, mas a estética do peixe traz esse movimento, né, esse circular, parece que o prato está em constante movimento. No segundo prato também, né, a lula aqui com essas linhas, né, e todos os elementos que estão em cima
desse prato trazem essa estética de movimento também. Pode passar, Carol. Geométricos, né? Então a arquitetura, a arte, né? As pinturas também sendo aplicadas na gastronomia, pode passar. Então a gente pode trazer esses geométricos para o prato também, né? A partir dos elementos que constroem esse prato, pode passar. Perspectivas também da arquitetura, da pintura, né? A gente se apropria disso também nos pratos, vamos lá, pode passar. Através, né, dos elementos que nós vamos inserir nele, né? Então, um chocolate aqui cobrindo essa sobremesa traz essa sensação de perspectiva, e isso é muito, esteticamente, isso fica bem interessante. Pode passar, Carol. Esse prato, muito legal, essa pesquisa, tem até um artigo que a montagem, a construção e como foi construído está baseado nas obras do Oscar Niemeyer, né? Então, tem as curvas de Niemeyer na louça, né? E as projeções e essas perspectivas em cima da sobremesa remetem às perspectivas da arquitetura do Oscar. Vou passar. Monocromia, né? Monocromia da arte, né? Através dos quadros, a gente pode passar isso lá para os quadros, pode passar, Carol. Então, a gente pode fazer, sim, pratos monocromáticos, né? E são bem interessantes em alguns momentos, né? Então, aqui são pratos extremamente monocromáticos, pode passar, Carol. Ou contraste de cores, né? Então, se apropriem dessas imagens de quadros, porque ali eles vão trazer contrastes interessantes, né? Pesquisem um pintor que vocês acham interessante, ou as cores que vocês acham interessantes, e ver se essas cores funcionam lá na arte, lá nos quadros, né? Se funciona lá, pode ser que funcione aqui também, tá? Então, olha só, esses pratos trazem contraste tanto de louça quanto dos elementos, né? Então, isso é bem perceptível. Pode passar, Carol. Aqui também tem contrastes entre verde e branco, o lilás, né? E essas cores, esses nudes, né? Essas cores bem claras. Pode passar. Monocromático com contraste. Texturas fundamentais também na estética dos pratos. Pode passar, Carol. Então, olha que bacana, né? A construção, né? A partir de desenhos nos elementos do prato, ou, né, os brotos que vão ser inseridos, eles trazem esse diferencial de textura. Por isso que fica interessante o prato, né? Colocar um broto, ou finalizar ele, né, com esses elementos. Pode passar, Carol. Aqui também, da mesma forma, as texturas. As formas, pode passar também. Né? Como a gente pode usar das formas da louça, né, Bruna? A louça pode trazer essas formas, né, essas estéticas para o prato, né? Pode passar. Aqui da mesma forma, um pouco mais clean. As geometrias. A simetria também é um termo bastante usado, né? Tem que ser simétrico um prato. Não necessariamente, né? Eu posso ser completamente assimétrico, né? Como se fez, né, uns 10 anos atrás no Alinea, onde eles serviam essas sobremesas na mesa, né, em cima de uma toalha própria para isso, né, completamente simétrico e assimétrico ao mesmo tempo, né? Então isso pode ser trazido para os pratos também. Pode passar. O minimalismo, que eu acho que é bem interessante. Pode passar. Aqui traz muito desse minimalismo, né? Isso nós usamos muito, principalmente nos menu degustações, né? Pratos que são pequenos, né? E que não comportam uma apresentação muito grande, né? Muito cheia de elementos, né? Então eu tenho que trazer ali elementos bem minimalistas. Pode passar, Carol, para não me estender muito. Então, o que o prato precisa ter, né? Vamos pensar nessas conclusões. Pode passar. Agradar todos os sentidos, né? Questão estética, visual, o olfato, tato, paladar, isso é fundamental numa comida, né? O paladar é o mínimo que se tem que ter, né, num prato, né? Mas a visão está ali, a partir de uma harmonização,
a parte estética do colorido, bem organizado, né, alimentos em bons estados, né? Vamos pensar num legume mal feito, né, uma cocção errada de um legume, ele fica completamente destoando num prato, né? Tu preparou uma boa carne, mas aquele legume está tão murcho, com um excesso de cozimento, né, e que traz uma imagem completamente destoante ali. Pode passar, Carol. Então, qual prato utilizar? Vocês que vão definir, né? O bom senso de cada um, né? A estética de cada um. Cada cozinheiro ele vai criar a sua própria estética, isso é inevitável, né? Não se tem um manual prático ou um livro, não existe uma literatura que diz que o cozinheiro deve cozinhar, apresentar o seu prato da seguinte forma. Isso não existe, tá? O que a gente pode passar, né, o que a gente passa para os alunos é que cada um deve construir a sua própria estética. Claro, tem elementos que a gente pode ajudar para que aquela estética fique harmoniosa. Pode passar, Carol. Do tipo tamanho e formato, né? Cuidar com proporções e tipo de comida, como vocês vão servir esse prato, né? Sei lá, uma sopa, é impossível servir uma sopa num prato raso, né? Coisas básicas. Então, esses detalhes, eles são fundamentais. Estilo de prato, né? Do mais rústico ao mais sofisticado, brancos ou coloridos, né? Todos podem ser usados. Só que tem que ter esse bom senso nessa construção estética. Pode passar? Então, qual prato utilizar? Né? Depende muito da aparência da mesa, da toalha, dos talheres, guardanapo e todos os adereços que estão na mesa. Né? Não adianta tu ter lá um prato lindo, né? Caro, enfim, que tu investiu, mas a estética do teu restaurante não tem uma relação com aquele prato. Né? Ou a tua comida não ter uma estética com aquele prato. Tá? Tipo de serviço oferecido, isso vai ser fundamental na escolha da louça. Tá? Tem serviços que algumas louças não se encaixam, tá? Então tem que cuidar muito disto. Facilidade de reposição, empilhamento das peças e a dinâmica da cozinha. Né? Nós, quando trabalhamos com louças lá no restaurante, com louças cerâmicas artesanais, a gente tem todo um cuidado para não quebrar, porque é uma louça que tu investe um bom dinheiro, né? E na rotina isso tem uma outra relação, né? Dependendo da rotina, da correria do restaurante, algumas louças também não se encaixam, né? Então a gente tem que, né, ter um bom senso em relação a isso, principalmente com relação à resistência e higiene, né? Qual é o teu espaço? É possível lavar de uma forma correta? Né? Quem vai lavar essa louça? Né? E todos os cuidados por trás, né? Apesar de que, né, as louças de cerâmica serem muito resistentes, né? Mas a gente tem que ter todo um cuidado de como elas vão ser utilizadas. Pode passar, Carol. Então, composição do prato, né? Se preocupem com destaque para as proteínas, o cuidado com os vegetais, que eu já falei antes. A decoração, ela tem que ser uma decoração que está relacionada com o prato, não adianta encher de flores e aquelas flores não ter nenhum significado, sentido para aquele prato, e de como o comensal vai comer, né? Se é numa panela, se é num prato, né? Essas estéticas, elas devem ter todo esse cuidado. Pode passar, Carol. Como organizar, então, a apresentação, né? Se preocupem com o enquadramento. A gente chama de ponto focal, né? Como nós vamos olhar para aquele prato, né? Como o garçom vai entregar o prato para o cliente, tem que estar relacionado com um ponto focal. Né? Não adianta vocês construírem uma apresentação, o garçom ir lá e servir o prato virado. Né? Então, perdeu todo sentido, né, aquela apresentação, ou como o chefe estava vendo aquele prato. Tá? Então, existe um ponto focal também. Proporções corretas, utensílios corretos de como vão ser comidos aqueles elementos, colheres, talheres, enfim. Regra dos 3/3, né, também é uma regra que está caindo um pouco de uso, né, que se colocava a carne num ponto, o molho no outro, né, e os acompanhamentos no outro. Isso perde um pouco sentido hoje. Quais as cores que vocês vão utilizar e a altura. A altura ela é fundamental na apresentação. Quanto mais alto é um prato,
mais atrativo ele se torna, né? Do que um prato completamente raso, achatado e tudo mais. Pode passar, Carol. Ó, aqui, os fluxos, né? Os 3 pontos estavam relacionados a esses fluxos. Hoje, né, a gente pode construir um fluxo de organização como a gente acredita que é ideal, tá? Então, perde um pouco aquele sentido. Pode passar, Carol. Do clássico, ó, essa imagem aqui que tem um desenho de um carré, os 3 pontos, né? De que a carne tem que ficar de um lado, o molho próximo e os acompanhamentos na sequência. Sim, funciona, mas eu não preciso seguir essa linha em tudo que eu faço. Tá? Eu posso ser mais livre, né, e construir uma apresentação mais abstrata, né, de uma forma mais orgânica. Pode passar. Estou finalizando. Então, outros estilos então que estão aparecendo, né, uma imagem mais paisagística, futurística, né, onde a gente pode trabalhar tanto a louça mais futurista quanto a apresentação. Pode passar. Finalizando, então, a arte de degustar também é a arte de observar. Tá? Então, eu digo sempre para os alunos, querem ser bons montadores de pratos, querem fazer pratos bonitos, é a observação que vai construir esse conhecimento. Né? Então, a melhor dica que eu dou para todo cozinheiro é Instagram. Né? Instagram, monta uma pastinha no Instagram, né? Isso eu cobro em disciplina, nota para os alunos que constroem uma pasta no Instagram, né? E que salvem imagens naquele Instagram. Tá? Porque a partir do momento que eu salvo uma imagem, são imagens que eu gosto. E eu estou construindo ali a minha base estética. E depois vocês vão olhar todas essas imagens no perfil lá, vocês vão ver que a construção da estética de vocês está relacionada com aquelas imagens. Que a minha pode ser completamente diferente da Carol, pode ser completamente diferente da Bruna, e está tudo certo. Né? Porque a estética de cada um são as escolhas de cada um. Né? Então, observem muito quadros, né? Saiam também da zona de conforto ali dos pratos, mas avaliem o mundo de uma outra forma para depois tentar levar isso, né, para a estética do prato de vocês. Acho que eu falei muito, né? Eu falo e começo a abrir parênteses para tudo que é lado, né, Carol? Não sei, tu me conhece, mas é um assunto que eu gosto muito de falar. Até aproveitando o gancho, né, Carol? Nós estamos aí pensando num curso sobre estética, né? E aprofundar um pouco mais isso, né? Como eu disse antes, a estética ela não tem uma teoria. Né? O que a gente ensina nesse curso, o que eu gosto de passar quando eu falo sobre estética, é o seguinte, que a gente tem que construir processos. Né? Então, se tu tem um processo criativo, tu tem uma apresentação bacana. Tá? Se tu não tem um processo, se tu tá lá cozinhando, começou a cozinhar e tu não tá pensando no resultado final daquele prato, tu já começou mal. Né? Então, tu tem que iniciar o cortar da cebola pensando como essa cebola vai estar lá na apresentação final, né? Como isso vai estar representado para o teu cliente. Tá? Então, uma construção um pouco mais intensa, né? Mas que tem todo o sentido na apresentação de pratos. Acho que deu. Senão eu vou ficar aqui mais 5 horas falando. Isra, espetacular, demais, demais. Acho que tu trouxe uma contribuição muito importante. Essa relação com a arte é fundamental. Eu acho que a gente tem que se reunir mais, inclusive, porque eu estava pensando, depois vou te mandar um WhatsApp para a gente combinar a escrita do artigo, que eu estou pensando até em transformar num livro, mas enfim, esse é outro assunto. Mas assim, a tua análise em relação a essa... Assim como a cerâmica, a Bruna contou, a questão da alimentação ser muito além do ato fisiológico, né? A louça que a gente usa, o ingrediente que a gente escolhe, o resultado que a gente espera, demais. Eu amei estar com vocês, aprendi muito, tive muitas ideias, agradeço imensamente do fundo do coração, porque eu acho que aos alunos que irão assistir, vocês trouxeram, né, todo este panorama que a gente tratou em aula, em relação aos fatos históricos, o desenvolvimento, né, da gastronomia
desde o surgimento do ser humano até hoje em dia, o que a gente tem. O Isra foi excelente a questão do fusion food, do slow food, que são fatos que já acontecem, mas tendências que estão cada vez mais sendo enaltecidas. Esse resgate do tipo de louça, da cerâmica, da utilização hoje em dia. A gente, vejam, né, se a gente analisar a história, né, a gente está buscando o que houve de melhor e aprimorando, mas sempre com esse olhar no passado. Né? Se a gente for analisar, comer coisas da sazonalidade, do regional, né? Então, foi espetacular. Assim, mais um brainstorm bem louco na minha cabeça. Fora, Carol, esse último evento que a gente teve, que foi pandemia, né? Que nem... Nos tornou até um pouco mais criativos, eu acho, assim, né? Em casa, quem não comprou e quem não investiu em louça, em decoração de casa e começou a cozinhar em casa porque não estava mais almoçando em restaurante, né? Então, todo esse movimento de cuidar da estética na sua casa. Ai, não quero mais o Duralex antigo, aquele, vou comprar uma louça. E não precisa ser só cerâmica, né? Porque agora em São Paulo a gente teve, por exemplo, eu não trouxe, né? Mas no Presidente, no restaurante do Eric Jacan, lá não cabe uma cerâmica. Lá ele usa pratos brancos, clássicos da gastronomia francesa, né? Então, tudo tem que ter coerência, né? Então, não é porque a gente tem que... cerâmica é tendência dentro de um lugar que é compatível com aquilo, né? Mas um restaurante clássico sempre vai usar o branco, sempre vai usar as louças clássicas e tá tudo certo. Coerência e contexto, né? Então, eu acho que muito legal a participação de vocês, amei, agradeço fundo do meu coração a disponibilidade, eu acho que os alunos vão adorar também. Espero que eles assistam até o fim, porque valeu muito a pena, né? Eu acho que é fundamental essa troca. Se vocês possibilitarem, eu posso, a partir do interesse dos alunos, distribuir o contato de vocês, os e-mails, né? Acho que fica mais formal e não ficam incomodando tanto no WhatsApp. Mas eu posso compartilhar os perfis de Instagram de vocês também, para que aconteça essa troca sempre contínua, né? Porque eu acho que compartilhando a gente sempre dá um pouco e recebe muito, porque é muito legal e somos seres humanos, temos que conviver, trocar, né? Então, muito obrigada mesmo, agradeço vocês e nos encontramos, né, para desenvolver novos projetos, né? Que tenho várias ideias com os dois e juntando nós três e mais pessoas também. Com certeza, Israel, não te conhecia, só de ouvir falar, mas foi um prazer te conhecer e vamos alinhar aí outras conversas também. Obrigado, Carol. Obrigado, Bruna, também. Adorei te conhecer. Acho que a gente pode... Eu tô louco para fazer um curso de cerâmica. Então agosto teremos. E focado mesmo no interesse de cada um fazer as suas próprias coisas, assim. Vai ser bem livre. Que bom. Então tá. Obrigado. Então tá, pessoal. Obrigada. Beijão para os dois e nos falamos. Boa semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.